Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Que nessa manhã o Senhor nos conduza no conhecimento da sua palavra. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo, por esse momento em que nós vamos nos debruçar diante da tua palavra e vamos conhecer um pouco mais dela nessa manhã. Nos conduza, Senhor, nos ajude. É o pedido que nós te fazemos no nome de Jesus. Como você sabe, nós estamos estudando o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, e hoje nós vamos estudar o tema da lição de número 9, pecados do povo de Deus, murmuração, adoração corrompida, incredulidade, onde o Senhor nos mostra que é preciso confessar e mudar. E nós vamos conversar sobre isso nessa manhã. Eu não vou ler nenhum texto específico para iniciar, porque nós teremos vários textos no decorrer da lição e os textos vão nos ajudar, vão nos conduzir dentro da ideia central da nossa lição. Como nós temos visto desde o início, o Pentateuco deixa claro, né, que o pecado marcou a trajetória do povo de Israel, do povo de Deus, manchando a comunhão desse povo com o Senhor. E não é diferente nos nossos dias. Nós sabemos também que, apesar da graça do Senhor revelada na nossa vida, muitas vezes nós deixamos de viver em acordo com a palavra e nós permitimos que o pecado tome uma proporção maior na nossa vida e muitas vezes nos afasta da direção, nos afasta do caminho do Senhor. Então nós veremos hoje algumas das situações que o povo de Israel viveu lá atrás e como nós podemos aprender com eles. O primeiro pecado que eu gostaria de falar, na verdade nós vamos falar sobre 3 pecados que o povo de Israel foi recorrente, né? Várias vezes eles voltavam a acontecer ali no meio do povo. O primeiro deles é a murmuração, que nós podemos ver em Êxodo capítulo 14, dos versículos 1 ao versículo 25. Seria bom você anotar esses textos e você depois ler esses textos com cuidado, para você poder compreender mais completamente o que a gente deseja explanar nessa manhã. Então, a murmuração foi o pecado mais comum depois da saída do povo do Egito. Em diversos momentos da trajetória de Israel, você vai ver a murmuração presente, lamentos, queixas, né? Onde o povo, eles não iam diretamente ao Senhor, se queixavam a Moisés, né? E Moisés, coitado, ouvia, recebia todo aquele lamento, toda aquela queixa, né? Ali, a insurreição que eles muitas vezes faziam. Tudo isso, essa murmuração, esse lamento, essas queixas, esse distanciamento do Senhor por causa do pecado da murmuração, foi algo que a gente sabe que desde o início começou a ser visto na vida do homem, quando o pecado entrou na nossa vida, lá atrás. Nós sabemos que o pecado ele deforma o homem completamente, todas as suas áreas, inclusive a capacidade dele de entender completamente os desígnios de Deus para a sua vida. E não foi diferente ali para Israel, né? Porque eles ali diante das ameaças, eles foram levados a prestar mais atenção, né, na situação do que no Deus que poderia resolver aquela situação. Nós também, diante dos desafios, das ameaças, nós também muitas vezes murmuramos. Mas a palavra nos mostra que nós precisamos buscar socorro e refúgio no Senhor. E precisamos saber como fazer isso para evitar a murmuração na nossa vida. Para evitar que a murmuração se torne algo comum, recorrente, como foi na vida de Israel. Não é? Sabemos que Israel estava ali diante do Mar Vermelho, por exemplo, quando acabou de sair do Egito. Acabou de ver as 10 pragas, a última praga que foi que fez com que Faraó liberasse o povo. E agora eles estavam ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14,
versículo 10, você pode ler: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É importante a gente dizer que o clamor, que ali o medo deles, era um medo justificado. A situação era aquela mesmo, de medo, ali estava diante deles o Mar Vermelho, nas laterais não tinha ali para onde fugir, e atrás deles vinha Faraó com seu exército, e ali estava um povo cansado da caminhada, cansado de cerca de 400 anos de servidão, não é? Um povo que não tinha prática de guerra. Então o temor deles era um temor genuíno, era um temor verdadeiro. Mas a palavra nos mostra que nós, no tempo de angústia, diante do temor genuíno, do temor verdadeiro, nós precisamos clamar ao Senhor. Olha o que diz lá no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor declarando ali, né, você me invoca, né, no dia da angústia, e eu vou te livrar. E você depois vai poder me glorificar por aquilo que vai ser feito na sua vida. Isso era algo para Israel, isso é algo para mim, isso é algo para você. E nós sabemos que muitos personagens bíblicos fizeram isso. A Bíblia nos fala de Neemias, de Davi, de Josafá, de Daniel, dos apóstolos, de Paulo. Pessoas que no momento de angústia, que a situação era adversa, que olhando diante daquela situação, não havia algo que pudesse ser feito humanamente falando. Não é? E eles clamaram ao Senhor. E o Senhor, Ele com a sua mão, fez algo ali sobrenatural, fez algo que é característico dele, né? Algo que só Ele pode fazer. No momento difícil é o Senhor que vai nos livrar, é Ele que vai atuar na nossa vida. Mas o povo, apesar de ter clamado, apesar de ter orado, o povo não foi capaz de esperar no Senhor. Eles estavam certos de que eles iriam morrer. Eles estavam certos que eles seriam trucidados ali. Se eles fossem para o mar, iriam morrer afogados. Se eles esperassem Faraó, seriam mortos à espada. Então eles sabiam que a morte era certa, que a destruição era algo iminente na vida deles ali naquele momento, né? Então ele fez com que eles naquele momento, por causa da murmuração, se tornassem ali os senhores dos acontecimentos. Eles sabiam o destino de suas vidas. E é isso que a murmuração faz na minha vida e na sua vida. Nos impede de ver que Deus tem planos e tem propósitos. Que Deus se move por causa desses propósitos. Ele guia tudo na direção desses propósitos. Ele dirige os nossos passos. Provérbios 20, versículo 24 fala isso, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então, o Senhor que dirige os passos. Ele que nos conduz. E nós precisamos apenas confiar nele. E é importante que a gente compreenda que Israel ali estava aprendendo a lidar com o Senhor. Aprendendo a conhecer o Senhor. Nós já conhecemos, né, de certa forma, o Senhor, não completamente. Mas temos a palavra do Senhor que nos mostra quem Ele é, nos mostra o que homens e mulheres no passado viveram. Então nós podemos ter uma postura diferente. O povo de Israel, eles fizeram pouco dos benefícios que o Senhor tinha dado a eles ali, não é? Eles desprezaram a libertação. Você pode ver lá no texto de Êxodo 14, que eles chegaram a dizer que melhor seria que tivessem ficado no Egito, que a escravidão era algo melhor para eles do que estar ali, não é? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Às vezes a gente fica falando mal de Israel, mas às vezes a gente faz o mesmo. Poxa, Senhor, no tempo que eu estava no mundo, Senhor, isso não acontecia, né? Essa prova toda. Puxa, Senhor, quantas vezes a gente faz isso? Não é? Não foi diferente para Israel. A diferença é que Israel não conhecia o Senhor completamente. Não tinha a palavra para lhe guiar, né? Só tinha aquilo que Moisés verbalizava.
E nós já conhecemos o Senhor um pouco mais. Temos a sua palavra escrita para que a gente possa conhecer mais ainda, não é? Na murmuração, nós diminuímos a importância das dádivas e supervalorizamos os problemas. Era isso que estava acontecendo com Israel. Isso também acontece conosco, não é? Esquecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Jesus, ele falou isso lá nos evangelhos, né? Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós inclusive não podemos respirar. Então nós precisamos do Senhor para tudo na nossa vida. Precisamos reconhecer quem o Senhor é. Então nós tentamos nos ajudar, não é? E falhamos nisso, porque a nossa ajuda é muito limitada, é muito pequena. Isso aconteceu com Israel, não apenas nesse momento de atravessar o mar, mas nos momentos de fome, nos momentos de sede, não é? Israel murmurou diversas vezes, se afastando do Senhor, o Deus de todas as bênçãos, de todas as coisas. É importante que a gente saiba que a murmuração é um pecado. E o pecado, ele é contra Deus. O pecado, ele ofende a Deus. Moisés fala lá em Êxodo 16, versículo 8. As vossas murmurações não são contra nós, não são contra mim, não são contra Arão. As suas murmurações são contra Deus. Isaías vai dizer mais lá na frente, né, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque o pecado ofende a Deus, cria uma separação, cria um abismo diante de nós e do Senhor. É isso que o pecado faz na minha vida e na sua vida. Mas a palavra nos mostra que o Senhor responde à murmuração daquele povo com graça. O Senhor responde à murmuração daquele povo abrindo o mar vermelho. O Senhor responde à murmuração daquele povo dando comida, dando água, dando codornizes, não é? A cada dia daquele povo, dando coluna de nuvem, coluna de fogo. O Senhor providenciando o que eles precisavam para viver, mostrando o que diz lá no Salmo 103, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Ao contrário, o Senhor derramou graça para Israel, o Senhor derrama graça para nós, não é? Então, hoje, nós somos agraciados com a instrução e precisamos perceber que Deus continua nos mostrando a sua bondade e o seu propósito na nossa vida, mesmo quando nós não estamos vendo, não estamos entendendo, como Israel. Nós precisamos crer que tudo está sob o controle de Deus. Amém? Segundo pecado que era comum, não é, para Israel, lá mostrado ali no Pentateuco, foi a adoração falsa. E você pode ver isso lá em Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 35. Foi algo que também manchou ali a história de Israel, não é? Quando nós deixamos que os temores, os desejos nos dominem, isso também nos afasta de Deus. Então nós passamos a criar coisas que podem tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Às vezes a nossa posição social, o que o nosso dinheiro pode fazer, né, o que o nosso jeitinho pode fazer no meio de todas as coisas, são falsos deuses. É uma falsa adoração que muitas vezes nós achamos que não é, porque não é um Deus, não estou prestando culto, mas eu estou colocando a minha confiança naquilo. Então estou dirigindo uma falsa adoração àquele objeto de culto, vamos assim dizer, aquele objeto de adoração, não é? Algo que corresponda aos desejos do nosso coração, como eu já falei, algo que faça a nossa vontade. A palavra vai nos mostrar que quando Moisés subiu ao monte, ali no Sinai, ele demorou ali um tempo. E o povo, por achar que Moisés estava demorando demais, acharam que Moisés tinha sido consumido pelo Senhor. Sei lá o que eles achavam que tinha acontecido com Moisés, né? Talvez eles achassem que Moisés não ia voltar mais. E o texto vai dizer, ali em Êxodo 32, versículo 1, você pode ler aí, diz lá: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles queriam estabelecer ali tudo a seu tempo e a seu modo. Esperar é um negócio difícil às vezes, não é? Esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Israel não estava disposto a esperar. Queriam as coisas para ontem. Nós muitas vezes somos assim também. Nós queremos as coisas para ontem. Queremos que o Senhor haja no nosso tempo. Queremos como que comandar o Senhor na direção da nossa vida. É um negócio estranho, né? Queremos comandar o agir de Deus na direção da nossa vida. É um equívoco que nós cometemos. E nós fazemos isso porque nós queremos receber sempre algo. Queremos sempre ter algo de Deus. Muitas vezes nós agimos como aquelas pessoas que querem apenas as mãos do Senhor e não o seu rosto. O que é isso, Ana Cláudia? Quando você fica olhando o tempo inteiro para aquilo que o Senhor pode te dar, você está olhando para as mãos do Senhor. Mas a nossa adoração não pode ser voltada para as mãos do Senhor. A nossa adoração precisa ser voltada para o rosto do Senhor, para quem Ele é. E Ele é o nosso Deus. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o El Olam. Ele é o Deus eterno. O Deus onisciente, onipotente, onipresente. Deus eterno. Deus que pode e faz todas as coisas. O que nós precisamos fazer é confiar nesse Deus. Não é? A verdadeira adoração requer de nós gratidão pela graça que recebemos. Isso estava ausente ali na vida de Israel. Eles não estavam revelando gratidão pela libertação que eles tinham recebido do Senhor. Muitas vezes nós agimos assim, não somos gratos ao Senhor pela libertação que o Senhor nos deu do pecado. Quem éramos nós? Como era a nossa vida? O que nós somos hoje? Foi o Senhor que fez. Nós muitas vezes estamos inclinados a olhar aquilo que nós temos diante de nós hoje, o cenário que nós temos diante de nós hoje. Nos falta isso, nos falta aquilo, não é? Cadê o Senhor? Ah, o Senhor não está falando. Poxa, cadê o Senhor? Não, a verdadeira adoração, ela demonstra gratidão pela redenção recebida. Ao contrário, a falsa adoração, ela mostra usurpação. Ela o tempo inteiro exige recursos, receber, né? Se apropria do que não fez. Eu não faço nada, eu não tenho capacidade para fazer nada. É o Senhor que faz tudo, né? A falsa adoração, ela tenta ser validada. Muitas vezes a gente justifica, né, a falsa adoração. Ah, porque Moisés demorou lá no Sinai e eu preciso adorar o Senhor, né? A falsa adoração requer de nós algo mais rápido. E nem sempre o mais rápido é o caminho. O Senhor, no tempo em que a gente espera, nos ensina muitas coisas preciosas, muitas coisas poderosas para o nosso relacionamento com Ele. Então o Senhor nos chama a abolir a murmuração, a abolir a falsa adoração. E o Senhor conhece os desígnios do nosso coração. Jesus, diversas vezes no Novo Testamento, né, você vai ver ali o termo dizendo mais ou menos isso. E conhecendo os seus pensamentos, disse. Jesus conhecia o que estava na mente das pessoas, dos homens, das mulheres, da pessoa do seu tempo. Ele é o perfeito Filho de Deus, ele é o Deus Filho. Mostrando que Deus conhece o que vai na nossa mente, o que vai no nosso coração. Então, meu querido, a saída para nós é nos desnudarmos diante do Senhor, é confessarmos com a nossa boca a falsa adoração que muitas vezes existe em nós, a murmuração que muitas vezes existe em nós, é declararmos para o Senhor que nós precisamos aprender a adorá-lo olhando para o seu rosto e não para as suas mãos. O Senhor, Ele conhece. E Ele mesmo revela em nós, se nós desejarmos, quão falsa tem sido a nossa adoração. É algo que é contra a glória do Senhor. É algo que ofende a Deus. É um pecado.
algo que nos separa de Deus. E nós precisamos abolir esse pecado na nossa vida. Terceiro pecado que Israel comumente caminhava, fazia isso, demonstrava isso constantemente, era a incredulidade, que você pode ver lá em Números, capítulo 12, versículos 25 a 29. Esse texto está falando de um momento muito interessante. Eu gosto muito de ler esse texto e de pensar sobre ele também. O momento era ali quando Israel estava chegando na fronteira de Canaã. E eu queria que você prestasse atenção a um detalhe. Isso aconteceu 2 anos depois que Israel tinha saído do Egito. Eles saíram do Egito, caminharam no deserto do Sinai por 2 anos. Chegaram na fronteira de Canaã, prontos a entrarem na terra prometida, a terra que o Senhor tinha dito para eles, terra que mana leite e mel. E o Senhor, então, ele deu uma ordem. Você pode ver lá no texto que o Senhor mandou que tirassem príncipes, um de cada tribo de Israel, totalizando 12 príncipes. Seriam 12 espias que iriam, então, até Canaã para olhar aquela terra, para ver ali quais estratégias poderiam ser usadas diante daquele povo, porque o Senhor disse, o Senhor sabia que aquele povo era um povo poderoso, não é? E como Israel poderia fazer? O Senhor iria instruir Israel passo a passo no que fazer. E então eles separaram, né, aqueles homens que trariam as informações básicas para as batalhas, as informações básicas até para poder saber aonde que iria colocar cada tribo. Cada um poderia pensar sobre isso. E eles foram. Os 12 espias foram. E após 40 dias eles retornaram com os seus relatórios. E esses relatórios, eles se resumiam em 2 frases. Terra farta, foi o que 2 espias disseram. Povos poderosos, foram o que 10 espias disseram. Isso está lá em Números, capítulo 13, versículos 27 a 29. Terra farta, cumprimento de uma promessa que seria a terra que mana leite e mel. Povos poderosos, né? O Senhor já tinha falado um pouco sobre isso, mas quando esses espias trazem essa palavra de povos poderosos que habitam gente gigante, né? Gente grande, maior que eles estavam ali distorcendo a promessa da terra que mana leite e mel. Eles estavam inserindo no meio do povo ali a incredulidade. E a incredulidade é uma arma poderosa que o inimigo usa nas nossas vidas, usou ali no meio de Israel, né? O Senhor nunca tinha ocultado de Israel o que eles iriam encontrar na terra prometida. Em nenhum momento o Senhor oculta isso, mas o Senhor prometeu dar a terra ao povo. O Senhor prometeu que estaria com eles e que os conduziria, não é? Então, com exceção de Josué e Calebe, todos os outros espias, 10 espias, declaram algo que foi assim avassalador na vida daquele povo. Olha o que diz lá em Números, capítulo 13, versículo 31. Não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Eles declaram que eles não poderiam de jeito nenhum subir, porque o povo era muito mais forte, que eles estariam fadados a perder, que seriam derrotados. Assim, completamente foi excluída a possibilidade ali do Senhor agir no meio daquela situação. Eles olharam para as condições humanas, não confiaram na direção de Deus. E nós sabemos que o mesmo acontece na nossa vida hoje, na minha vida, na sua vida, na vida da Igreja de Cristo, que foi estabelecida nesse tempo. Nós muitas vezes avançamos quando nós cremos no que nós podemos realizar, não é? E nós recuamos quando percebemos que está fora do nosso alcance. Não é assim? Na nossa vida, no trabalho, na igreja, nas dificuldades que a igreja enfrenta, na nossa vida em casa,
nós enfrentamos isso, nós fazemos isso muitas vezes. A vontade de Deus deixa de ser um fator determinante nas nossas realizações. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 15. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Essa deveria ser a nossa palavra. Se o Senhor quiser, o Senhor vai à frente de nós. Qual é a dificuldade que nós temos? O Senhor vai adiante de nós nas jornadas. O povo de Israel tinha coluna de nuvem, coluna de fogo, não apenas para proteger do sol, não apenas ali para fazer com que o povo seja, assim, a caminhada deles fosse mais facilitada, não. Era para identificar, era para proteger aquele povo. Coluna de fogo à noite, calor, discriminação. De longe as pessoas podiam olhar e ver quem era. Afugentava ali os predadores daquela região. Era o Senhor cuidando do seu povo. A obra de redenção é divina e ela não pode ser feita por homens, não é? O livramento, vamos falar assim, né? Não é algo que é do homem, mas o livramento é algo que vem de Deus. Ao reconhecer a dificuldade da tarefa, nós somos chamados a ouvir a palavra do Senhor. Jesus evidenciou isso lá em Mateus 17, versículo 20. Jesus declara: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Por que nada vos será impossível? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então tudo é possível ao que crê. O Senhor, Ele vai providenciar todas as coisas. Mas a incredulidade, ela nos faz tratar as coisas divinas como se fossem humanas. E nós a julgamos sob o nosso olhar. Como na murmuração, a incredulidade se manifesta também com desprezo às dádivas de Deus. Foi o que Israel fez, não é? Para convencer o povo, os espias começam a ressaltar, supervalorizar o que havia lá nos povos à volta, o tamanho dos homens, como eles eram poderosos, como eles eram, né, muito melhores e maiores que eles. Eles, inclusive, você pode ver em Números 14, versículos de 7 a 9, que eles sugeriram que o povo deveria voltar para o Egito. Olha o absurdo, voltar para a escravidão, voltar para um tempo de que o povo vivia subjugado, oprimido, que o povo era maltratado. Foi a proposta deles. Mas Caleb e Josué, eles nos ensinam como enfrentar a incredulidade. Eles valorizaram a terra, o fruto da terra. Eles lembraram da promessa e convocaram o povo a ter coragem. Olha o que está descrito em Números 14, de 7 a 9. Falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Eles convocam o povo a não temer, a lembrar daquilo que o Senhor tinha falado, das promessas do Senhor para aquele povo. Mostrando para aquele povo que eles tinham muitas razões para confiar no Senhor. Assim como nós temos muitas razões para confiar no nosso Deus. A sua fidelidade deveria ser reconhecida por Israel. A sua fidelidade deveria ser reconhecida por mim e por você. Mas nós temos um coração que é continuamente mau. O Senhor fala lá em Gênesis 6, versículo 5, que o Senhor viu que a maldade tinha se multiplicado sobre a terra. O Senhor declara ali que o coração, os pensamentos do homem eram maus continuamente. Somos assim, não é?
Por isso o Senhor nos chama e Ele declara que Ele pode nos ajudar a vencer a incredulidade, esse pecado, né, que atingiu o povo lá no Pentateuco, lá no início. O povo queria até apedrejar Josué e Calebe, a palavra fala isso, mas a glória do Senhor fez algo naquele momento, denunciando a incredulidade que reinava ali naquele povo. E a palavra, então, nos mostra que em meio à incredulidade, nós precisamos agir. Jesus declara, se tu podes, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Esse texto é muito interessante, que está falando do momento em que o Senhor Jesus se encontra com um pai que tinha um filho que era possesso. E aquele homem não conhecia Jesus, a Bíblia nem diz como ele conheceu a Jesus, diz apenas que ele foi até Jesus, ele deve ter ouvido falar do poder do Senhor Jesus e foi até ele. E Jesus então declara isso, e ele fala, ajuda-me. Então, na minha incredulidade, olha, eu reconheço que eu sou incrédulo, mas o Senhor pode fazer algo, então o Senhor me ajuda na minha incredulidade. Essa oração simples precisa ser a minha oração, a sua oração. Senhor, me ajuda na incredulidade, a reconhecer que nós somos incrédulos. Às vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja, nós não somos incrédulos. Engano! Porque muitas vezes nós limitamos o agir de Deus por causa da nossa incredulidade. Precisamos fazer essa oração. Somos desafiados a agir, pois a incredulidade vai ser algo que sempre nós vamos ver na nossa vida, em situações adversas que acontecem, coisas que você olha que são grandes demais para você, nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua família. Antes de executarmos qualquer coisa, precisamos convidar o Senhor para isso, não é? E pedir que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor quer para minha família? Olha, eu percebo que isso é grande demais para mim, mas se é isso que o Senhor quer, me ajuda nessa situação. Repreende a incredulidade na minha vida e me ajuda a ver que o Senhor pode me conduzir, porque o Senhor é o único que pode te conduzir. Então nós precisamos abolir a incredulidade na nossa vida. Somos chamados a abolir a murmuração, a falsa adoração, a incredulidade, pecados recorrentes na nossa vida, como eram para Israel. Então, caminhando para o final, nós podemos então pensar sobre o que nós já falamos, que as incríveis experiências de Israel, os discípulos também tiveram com Deus, que homens da palavra, não é? Tiveram com o Senhor, não impediu que eles algumas vezes tropeçassem e caíssem, que incorressem nesses pecados que nós falamos. Nós vimos que murmuração, falsa adoração e incredulidade nos assediam diariamente, todos os dias. Esses pecados passam por nós, não é? Precisamos então estar alertas quanto à presença do Senhor na nossa vida, quanto aos seus feitos, a lembrar, né, o que a sua palavra fala, a fixar os nossos olhos, o nosso coração na sua palavra, a orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos transforme e nos conduza em obediência e fé. E como nós podemos aplicar tudo isso que nós aprendemos, que nós ouvimos nessa manhã? Nós precisamos saber que diante das lutas, nós precisamos nos dedicar humildemente à oração e à leitura da palavra, para que a palavra deixe de ser algo escrito apenas, mas seja a palavra de Deus, poder de Deus, que salte da letra para a nossa vida. E a oração, que faz com que nós tenhamos intimidade, relacionamento completo com o Senhor. Nós precisamos também não alimentar os falsos deuses na nossa vida, não permitindo que eles cresçam, que eles tomem o lugar indevido, que eles tomem o lugar que é do Senhor na nossa vida. Nós precisamos também nos aproximar com sinceridade, esperança, paciência, submissão e certeza de que a bondade e o poder do Senhor estão conosco diariamente, a todo momento. Salmo 23
fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre por longos dias. Seja qual for a tradução ou a intenção dessa palavra, né? A ideia dessa palavra é que você vai viver continuamente na presença do Senhor. É bondade e misericórdia do Senhor andando com você todos os dias. Então, meu irmão, minha irmã, Igreja de Cristo, vamos nos apropriar da palavra do Senhor. Vamos nos lembrar que murmuração, adoração corrompida, incredulidade é algo que nós precisamos confessar diante do Senhor. E mudar é algo que é necessário, preciso mesmo na nossa vida. Então que o Senhor te conduza, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e que Ele faça você um crente que seja aliançado com Ele e que seja firmado na rocha que é o Senhor. Então um beijo bem grande, um abraço bem apertado para a minha igreja, no nome de Jesus.